São 11 da noite. Você está cansado. O corpo pede cama. Você sabe exatamente quantas horas vão sobrar se você dormir agora. E sabe que não são o suficiente. Amanhã vai ser difícil. Você sabe de tudo isso. E mesmo assim, você não vai dormir. Você vai ficar mais um pouco, mais um vídeo, mais um episódio, mais um scroll, e quando você finalmente desliga é 1 da manhã e você nem sabe direito o que fez com aquelas 2 horas. Isso não é insônia, você tinha sono o tempo todo, é outra coisa. Repara como isso é estranho. Ninguém te obrigou a ficar acordado. Não tinha trabalho urgente, não tinha emergência, não tinha barulho te impedindo de dormir. A cama estava ali, o sono estava ali. E você, por vontade própria, escolheu adiar a única coisa que ia fazer você se sentir melhor no dia seguinte. E não é uma noite, é um padrão. Toda noite chega aquele momento, o ponto em que você devia largar tudo e ir deitar, e todas as noites você passa direto por ele. Como se existisse uma barreira invisível entre você e a cama, e atravessar ela exige uma energia que você simplesmente não tem naquela hora. O mais curioso é quem faz isso, não é o preguiçoso. Muitas vezes é exatamente o contrário. É a pessoa que passou o dia inteiro sendo responsável, que cumpriu o horário, respondeu todo mundo, deu conta de tudo e foi disciplinada das 8 da manhã às 10 da noite. E aí, na hora de fazer a coisa mais simples e óbvia do dia, ir dormir, essa pessoa trava. E aí no dia seguinte vem a explicação fácil. Eu não tenho disciplina, eu me sabotei de novo. Por que eu fiz isso comigo mesmo? Mas se você foi disciplinado o dia inteiro, o problema não pode ser simplesmente falta de disciplina. Tem algo mais específico acontecendo naquela hora da noite. Na verdade, tem duas coisas, e elas trabalham juntas. O primeiro mecanismo tem a ver com como o autocontrole funciona. E a parte que quase ninguém te conta é essa: autocontrole não é uma qualidade fixa, é o que você tem ou não tem. Ele funciona mais como um músculo ou, melhor ainda, como uma bateria. Ele se gasta ao longo do dia. Pense em tudo que exigiu o controle de você hoje. Acordar quando o corpo queria continuar dormindo, não responder mal para aquela pessoa, focar no trabalho quando a cabeça queria ir para outro lugar, escolher a opção responsável em vez da fácil, de novo e de novo e de novo. Cada uma dessas escolhas tirou um pouco da bateria. Sozinha, nenhuma pesa. Somadas, ao longo de 12, 14 horas, elas esvaziam o tanque. Pesquisadores estudaram isso e deram um nome ao padrão: procrastinação do sono. Foi definido por uma equipe na Holanda em 2014. E a definição é precisa. É quando você vai dormir mais tarde do que por energia, sem que nada externo te obrigue a isso. E o que eles encontraram é a chave. As pessoas que mais procrastinam o sono são também as que têm mais dificuldades de autocontrole em geral. Não porque são fracas, mas porque quando o tanque está vazio, o que sobra é o piloto automático. E o piloto automático não escolhe a cama, escolhe o que dá menos trabalho. E fica parado no sofá, com o celular na mão, recebendo estímulos sem precisar decidir nada. É o que dá menos trabalho no mundo. Ir dormir, por mais simples que pareça, exige uma última decisão. Exige largar o que você está fazendo, levantar, escovar os dentes, se desligar. É uma sequência de pequenas ações voluntárias, e voluntário é justamente o que você não consegue mais ser naquela hora, porque você gastou tudo durante o dia. Por isso, a pessoa mais responsável do dia é a que mais trava a noite. Ela não tem menos autocontrole que os outros, ela gastou mais, e chegou na cama com o tanque mais vazio. Mas o tanque vazio explica por que você não consegue largar. Não explica porque, no fundo, você não quer largar. E essa é a segunda peça, talvez a mais humana das duas. Tem um nome que viralizou por isso, vindo do chinês, procrastinação do sono por vingança. Sou exagerado, mas a ideia por trás é real e pesquisas sobre autonomia confirmam o padrão. É mais ou menos assim. Pensa no seu dia. Quantas horas dele foram realmente suas? Não suas no sentido de você estar presente, mas suas no sentido de você escolher o que fazer com elas. Para a maioria das pessoas, a resposta é quase nenhuma. O dia inteiro pertence a outras coisas, ao trabalho, às obrigações, às pessoas que precisavam de você, aos horários que não foram você que marcou. Você passou o dia inteiro respondendo ao que o mundo pedia. E aí chega a noite. Todo mundo dormiu, as mensagens pararam, ninguém quer nada de você. E pela primeira vez durante todo o dia, aquele tempo é seu. Totalmente seu. Você decide o que assistir, o que ler, o que fazer em cada minuto. Agora me diz, depois de um dia inteiro sem nenhuma liberdade, você vai entregar de bom grado o único pedaço de liberdade que sobrou para ir dormir? Claro que não. O sono pode ser o que você precisa, mas a madrugada é o que é seu. É uma parte de você que se recusa a abrir mão disso. Por isso chamaram de vingança.
Você não está ficando acordado contra o sono, você está ficando acordado contra o dia, contra todas aquelas horas que não foram suas. É um protesto silencioso, às 2 da manhã, contra uma vida que você sente que não controla. E pesquisas mostram exatamente isso. Quanto menos controle a pessoa tem sobre o próprio dia, mais ela rouba esse controle de volta à noite, tirando do próprio sono. O problema, claro, é que essa vingança é contra você mesmo. O dia que você está punindo já passou. A única pessoa que vai pagar por essas 2 horas é você, amanhã de manhã, mais cansado, com ainda menos energia para controlar o próprio dia. O que torna a noite seguinte ainda mais tentadora. É um ciclo, e ele se alimenta sozinho. Então você tem 2 forças agindo ao mesmo tempo, toda noite. Uma é o tanque vazio, você não tem mais autocontrole para fazer a transição para a cama. A outra é a vingança, você não quer abrir mão do único tempo livre do seu dia. Uma te impede de largar, a outra te dá um motivo para não largar. Juntas, elas são quase imbatíveis às 11 da noite, e por isso a força de vontade não resolve. Você está tentando vencer com o tanque vazio uma batalha contra a sua própria necessidade de liberdade. E é aqui que entender o mecanismo muda as coisas. Não porque te dá um truque, mas porque muda onde você procura a solução. Se o problema fosse disciplina, a solução seria de noite, apenas vá dormir. Mas o problema não nasce à noite, ele nasce de dia. A procrastinação do sono é um sintoma. O que ela está te dizendo é que o seu dia não tem um espaço nenhum que seja seu. E a única forma que você encontrou de ter liberdade foi roubando do seu sono. Então, a pergunta que muda tudo não é como eu vou dormir mais cedo, e sim onde no meu dia existe um pedaço de tempo que é realmente meu. Porque a resposta for nenhum, o seu cérebro vai continuar cobrando essa dívida à noite. Não importa quantos despertadores ou regras você crie. A noite só está cobrando o que o dia não pagou. Talvez a solução para o seu sono não esteja na hora de dormir. Talvez esteja em encontrar, em algum lugar do dia, 20 minutos que sejam inegociavelmente seus. Não como uma recompensa, mas como uma necessidade. Porque uma pessoa que teve um pedaço do próprio dia chega na noite sem precisar de vingança. E sem vingança, dormir deixa de ser uma rendição. Vira só descanso. Se inscreva nesse canal e hoje, antes de chegar à noite, separe 20 minutos que sejam só seus. Depois me conta se você conseguiu dormir diferente.